Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quarta jornada de Prospectiva em Defesa da Escola de Guerra Naval. É um prazer recebê-los aqui hoje. A quarta edição da jornada de Prospectiva em Defesa, promovida pelo Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval, acontece de 2 a 4 de abril e é um evento bienal no âmbito do projeto PROCAR de Defesa Prospectiva, financiado parcialmente pelo Ministério da Defesa e da CAPES. Ele é dedicado ao debate e à disseminação de estudos prospectivos de segurança e defesa, incentivando a produção de trabalhos técnicos e científicos, bem como o desenvolvimento de novas pesquisas na área. Convido o Dr. Cláudio Rodrigues Correia, capitão de mar e guerra, coordenador de pesquisas do Laboratório de Simulações e Cenários, fala a palavra de abertura. Sim. O lema da EGN é Lembrai-vos da guerra. Mas qual guerra? A guerra de que século? Tal lema nos convoca a que reconheçamos que precisamos aprender com o passado, ao mesmo tempo em que nos preparamos para os conflitos que terão lugar nas próximas décadas. Pensar futuros possíveis passa necessariamente por um processo metodologicamente consistente e que abrange contribuições de diferentes fontes de dados, informações e conhecimentos oriundos do mosaico nacional e internacional. Diante da sua missão, que requer produzir e disseminar pesquisas científicas e conhecimentos na área de defesa nacional, poder marítimo, guerra naval e administração para a formulação de políticas, estratégias e doutrinas de alto nível da Marinha, a EGN promove pesquisas científicas de interesse da Marinha por intermédio de grupos de pesquisas autônomos ou em cooperação com centros de conhecimento ou órgãos de fomento à pesquisa. Por essas razões, ao longo dos últimos anos, a Escola de Guerra Naval, EGN, tem promovido as Jornadas de Prospectiva em Defesa. É um evento bienal do Laboratório de Simulações de Cenários que se consolidou como um espaço de intercâmbio, reflexão e diálogo entre especialistas, autoridades e interessados e de disseminação de conhecimentos sobre os estudos prospectivos nas áreas de defesa e segurança. As jornadas anteriores estão registradas também numa aba desse nosso site e talvez ainda hoje possamos exibir alguns filmes que foram feitos como recapitulação, a gente chama de jornada em números, sobre das jornadas, a primeira, a segunda e a terceira. Pensar defesa requer um pensamento fora da caixa. O almirante Nimitz, quando voltou da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu uma carta, ele que era o chefe das forças norte-americanas lá no Pacífico, ele escreveu uma carta de agradecimento ao diretor da Escola de Guerra Naval norte-americana, na qual ele dizia que tudo que ele e seus homens tinham vivido de verdade no mar, eles tinham simulado em cenários no Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra Naval norte-americana. Fica lá em Newport. Mas, nesta mesma carta, e tem um extrato dessa carta na entrada do Centro de Jogos de Guerra, e quem for à EGN amanhã vai ter o prazer de ver esse extrato lá, ele diz o seguinte: simulamos tudo em cenários lá, exceto os kamikaze. E aí eu costumo usar esse exceto do almirante Nimitz nessa carta para perguntar por que foi exceto os kamikaze. Provavelmente porque nos planejamentos militares que foram feitos, não levaram em conta ou não foram convidados a participar pessoas que poderiam ter sugerido que a surpresa da guerra, nesse caso os kamikaze, são um conhecimento que não vem necessariamente de uma arma nova, de uma nova tecnologia, mas talvez da religião,
talvez da antropologia, talvez da sociologia. Então, só que antropólogos, sociólogos e religiosos não costumam ser convidados para planejamentos de guerra. E por isso, nós, no Laboratório de Simulações e Cenários, somos esta porta singela dentro do Ministério da Defesa, dentro da Marinha do Brasil, dentro da Escola de Guerra Naval, que busca olhar defesa de uma maneira complexa, de uma maneira ambígua, de uma maneira participativa, considerando que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, de formações diferentes, que vêm voluntariamente estudar defesa conosco, podem nos mostrar sinais que sozinhos não veríamos. Mas não basta ter essas pessoas. Para que essas informações cheguem a quem de direito, a quem deveria, tem que haver uma rede uma rede interna, né, para que essa informação flua. Então, nós, da EGN, propusemos um projeto para o Ministério da Defesa, dentro de um edital da CAPES, da criação de uma rede de monitoramento de sinais de defesa para os cenários prospectivos realizados pelo Ministério da Defesa. Então, este evento se insere dentro desse projeto que começou em 2019 e vai até o final deste ano. Bem, o lema do Laboratório de Simulações e Cenários é pesquisando o cisne negro nas águas do cisne branco. A expressão cisne negro vem do livro de Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, em que ele caracteriza o cisne negro como um evento altamente improvável, com 3 características: altamente improvável, altamente impactante, e a terceira característica é, depois que ele acontece, se consegue rastrear alguns sinais de que ele poderia vir a acontecer. Então, repito, nosso lema é pesquisando o cisne negro nas águas do cisne branco. O que são as águas do cisne branco? Cisne branco é o mascote da Marinha do Brasil, e a Marinha do Brasil tem na sua responsabilidade, por exemplo, de socorro e salvamento, uma grande área do Atlântico Sul. Então, nós chamamos de as águas do cisne branco a Amazônia Azul, que está dentro desse contexto, e toda a parte marítima e hidroviária que é de interesse da Marinha do Brasil. Então, nosso lema, pesquisando o cisne negro nas águas do cisne branco. Nosso laboratório de simulações e cenários, ele atualmente tem 3 grupos de pesquisa. Um grupo de pesquisa ligados a simulações e jogos de guerra, um grupo de pesquisa ligados à segurança marítima e um grupo de pesquisa ligados a cenários prospectivos de defesa. O grupo de pesquisa de simulações e jogos de guerra, ele é coordenado pela doutora Flávia, primeiro-tenente Flávia, a encarregada do Laboratório de Simulações e Cenários, que, diga-se de passagem, em 2012, há 11 anos, quando o laboratório foi criado, ela era uma estagiária nossa, uma graduanda de RI, como algumas outras, e recentemente ela entrou na Marinha como tenente, como guarda-marinha, depois foi promovida, hoje ela é primeiro-tenente, e é encarregada do Laboratório de Simulações e Cenários. Aqui na tela vocês veem ao lado dela a Adriele, nossa estagiária, que faz o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional na UFRJ, e eu diria que elas duas simbolizam esses extremos, né? Temos recebido muitos estagiários, ou melhor, alguns estagiários ao longo desses 11 anos, 2, 1, 3, muitas vezes, mas sempre com essa visão de disseminação do pensamento de defesa que frutifica na sociedade. Bem, o outro grupo de pesquisa, Segurança Marítima, coordenado pelo doutor William Moreira, tanto a tenente Flávia quanto o doutor William Moreira são professores do PPGEM, esse grupo de pesquisa está a cargo de um Pro-Defesa 5, na área de segurança marítima. Então, um grande projeto que envolve muitas instituições e
esse projeto terá, na nossa jornada, uma oficina na sexta-feira, especificamente desse projeto. E o terceiro projeto, que é o projeto de... Desculpa, o terceiro grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa Cenários de Defesa. Tá? Todos esses grupos de pesquisa estão registrados no Diretório Geral de Pesquisas do CNPq. O grupo de pesquisa de cenários de defesa possui mais de 100 pesquisadores. Todo mundo que eu citei agora são voluntários, exceto a Flávia e a Adriele. E a maioria desses pesquisadores são civis. São mais de 20 doutores de diversas áreas de conhecimento só nesse grupo de pesquisa de cenários de defesa. Esse grupo tem 16 linhas de pesquisa. Cada uma linha de pesquisa tem um doutor como pesquisador sênior e um mestre como líder, de cerca de 10 pesquisadores. Essas pessoas, tanto os nossos pós-doutores até os nossos graduandos, são de muitas instituições diferentes, de muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. E eles são dessas instituições diferentes porque, propositadamente, nós fazemos as nossas seleções e os nossos convites priorizando termos pontos de vista diferentes. Então, a gente tem gente da biologia, gente da história, gente da área nuclear, gente da área de computação quântica, gente do direito, pessoas super qualificadas que reservam uma parte do seu tempo para serem pesquisadores conosco. E como se entra nesses grupos de pesquisa? Enviando um e-mail, se candidatando, e há entre nós um processo seletivo, cujos critérios são exatamente esses, né? Da diversidade, da oportunidade. Eu costumo aqui dizer que se eu tiver um processo seletivo para 4 vagas e eu tiver 5 doutores e um graduando, o graduando vai entrar e eu vou deixar 2 doutores fora. Então, continuando. Hoje, nessa nossa jornada, após a palestra do Dr. Vinícius, nós teremos as apresentações das agendas de pesquisa dessas linhas de pesquisa. Nós vamos fazer isso em blocos de 3 líderes apresentando, cada um com 10 minutos, e depois essas apresentações serão avaliadas, criticadas por 3 doutores, pesquisadores sêniores, que vão se revezar numa tabela que nós fizemos aqui. E o nosso grupo de pesquisa de cenários, ele também está envolvido no projeto Mirantes da Economia do Mar, que tem 2 partes. Uma parte de índice da economia do mar, que é tocado pelo líder do projeto, o doutor Tauan Santos, que é o coordenador do grupo de economia do mar, do PPG em DGN, e eu sou o vice-coordenador, cuido da parte de cenários. E esses cenários da economia do mar, isso foi uma encomenda da FEMAR, da Fundação dos Estudos do Mar, eles serão construídos a partir das sementes de futuro da economia do mar, que também serão levantadas por essas linhas de pesquisa que os senhores vão ter hoje a oportunidade de ver as apresentações. Bem, cabe registrar também que, para que essa jornada fosse feita, mais uma vez, nós tivemos o engajamento responsável e profissional de uma equipe de organização, aqui tendo a tenente Flávia, o suboficial Dias, a estagiária Adriele, bem como membros dos nossos grupos de pesquisa de cenários, como a nossa mestre de cerimônia, a Marcele Braga, que é graduada em RI e faz uma pós-graduação na área de defesa, e a mestre de cerimônia de amanhã, a doutoranda Vanise Oliveira, professora da FEMAR e doutoranda do PPG. Bem, se inscreveram para esta jornada de hoje pessoas de muitas instituições diferentes, muitos doutores, muitos mestres e muitos graduandos. A maioria civis,
muitas mulheres e gente balanceada do setor público e do setor privado. Temos gerentes, CEOs de pequenas a grandes empresas, pessoas de outros países, professores e estudantes de instituições de ensino muito conhecidas no Brasil e outras que eu mesmo, pela minha ignorância, não tinha ouvido falar. Muitas delas do setor privado, onde eu também sou professor. Então, aqui a gente valoriza muito esse intercâmbio do setor privado com o setor público. Também, continuando a estrutura da nossa jornada, pela manhã, nós nos reuniremos de manhã e de tarde para atividades presenciais no auditório do Centro de Jogos de Guerra. De manhã, o encontro proporcionará debates e interações entre especialistas com foco nas sementes de futuro de defesa e aplicações duais. Abordaremos temas como o aprimoramento da semente futuro de defesa. Semente futuro de defesa é o nosso informativo digital, produzidos pelas nossas linhas de pesquisa. Falaremos também sobre a semente de futuro da economia do mar, que estamos montando, e também até os fundamentos da plataforma Socialport, que é de pesquisa prospectiva, e a apresentação de um representante do Ministério da Orçamento e Planejamento sobre a Estratégia Brasil 2050. Na tarde de amanhã, lá também no Centro de Jogos de Guerra, haverá o lançamento de 3 livros organizados pela equipe da Escola Superior de Guerra, dentro do Procad de Defesa, projeto financiado pela CAPES e pela MD também, e que inclui instituições como a Receita Federal, a USP, a Federação de Indústria do Rio de Janeiro, Firjan, a Católica de Rondônia, a Brainstorm Consultoria, a Escola Superior de Defesa, a Amazul, entre outros. Os livros são O Brasil e sua inserção na ordem multipolar, Semente de Futuro e a Geopolítica Brasileira e Desafios Futuros do Poder Marítimo. Esse último foi prefaciado pelo vice-almirante Garriga, o último diretor da EGN, e tem apresentação pelo almirante de esquadra Eduardo Bacelar Léo Ferreira, ex-comandante da Marinha, que estará presente amanhã. Esse lançamento vai ser feito por um painel moderado pelo almirante Leal Ferreira. No dia seguinte, sexta-feira, então, a nossa jornada se encerra. Ela acontecerá somente pela manhã, com 2 oficinas muito enriquecedoras. A primeira, começando de 8 a meio-dia, Bootcamp em Machine Learning para estudos de defesa, abordando temas como inteligência artificial, redes neurais, mineração de dados, inteligência em fontes abertas. E a outra oficina é sobre Amazônia Azul, desafios estratégicos, econômicos, tecnológicos e ambientais. Essa é aquela que eu disse que é do ProDefesa 5. Bem, dessa forma, em alinhamento com o que preceituam as normas nacionais de alto nível, como a Política Nacional de Defesa, a Escola de Guerra Naval tem a satisfação de participar e contribuir com iniciativas como esta, para que juntos possamos estudar melhores caminhos para construir futuros para o Brasil com mais liberdade, justiça, solidariedade e segurança.